Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. Só quem tem ou já teve seu próprio negócio sabe a dificuldade que é equilibrar todos os pratinhos. E o resultado de tanto malabarismo, muitas vezes, é um só: o tenebroso burnout. Para falar sobre esse problema que tem encurralado tantos viajantes das galáxias, a gente conta com a presença de uma especialista. Ela é médica psiquiatra, corintiana, libriana e ama cantar no chuveiro. Ela é a mistura perfeita de caos e calmaria. Por trás de uma praticante de Zen budismo, tem uma aventureira nata. Quem se junta a gente nesse papo esclarecedor e muito necessário para todo empreendedor é ela, Karina Leite. Obrigada. Obrigada pela apresentação, adorei. A parte do corintiana já me ganhou, viu? Só para deixar registrado. Essa parte está fácil para você. Tá fácil. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que o papo que a gente vai ter hoje vai colaborar muito com muitos empreendedores, e não só quem empreende, mas também quem está dentro das empresas. E para a gente começar, você tem tratado muitos casos de burnout? Tem aparecido muito no consultório esse tipo de queixa? Muito, Mirna, muito mesmo, cada vez mais. Eu acho que, assim, por cima, assim, acho que a cada 4 pacientes, pelo menos um, ou até 2, tem uma queixa relacionada a trabalho, a esgotamento profissional, às vezes um burnout começando, às vezes já muito intenso. Então, está ficando cada vez mais comum, sim. E você percebe que as pessoas tendem a procurar quando o problema já está instalado e não quando começam os primeiros sintomas? Ah, sim, com certeza. É difícil a pessoa perceber quando está no início, né? A gente tem a tendência de achar que é normal, que vai passar, que é assim mesmo, que eu tenho que aguentar, que eu tenho que ser forte. Então, a maioria dos casos vem quando já estourou, assim, quando já está travado, não consegue fazer mais nada, ou quando já tem um adoecimento, assim, mais importante, né? Físico até, às vezes. Então, é bem comum isso. E até para enganchar aqui, pelo fato da gente estar falando de burnout, eu acredito que muitos dos sintomas do burnout se confundem com outras questões psicológicas e psiquiatras. Para a galera que está assistindo a gente, quais os primeiros sintomas, ou melhor, como identificar que você possivelmente pode estar passando por um burnout? Lembrando aqui, pessoal, que o diagnóstico final é de um médico, então você pode identificar os sintomas, mas quem dá o laudo final é sempre o médico psiquiatra. Conta pra gente aqui quais os primeiros sintomas ou quais os principais sintomas do burnout. E até só completando, acho que fala pra galera o que é o burnout, né? Perfeito. Eu estava pensando exatamente isso. Acho que antes de falar, assim, né, já de cara, a listinha de sintomas, acho que é importante falar, que a gente está falando aqui como se também todo mundo... A gente estava conversando nos bastidores aqui, né? Isso, a gente já vinha conversando, e é um tema muito falado hoje em dia, cada vez está mais falado, né, nas mídias e tal, mas ainda muita gente não sabe o que é, né? Burnout, a gente pode traduzir em português, ele é traduzido como síndrome do esgotamento profissional, né? Um nome mais, assim, feio, mas é algo que já sempre existiu, né? Está cada vez mais comum, mas é algo que já vinha aí há muito tempo a gente pegando pacientes com esse tipo de quadro, mas só recentemente que a OMS incluiu isso na categoria de doenças mesmo, né? Hoje é considerado uma doença do trabalho, né? O burnout, e o próprio nome em português acho que esclarece um pouco, né? Síndrome do esgotamento profissional. Então, está ligado com trabalho, pode não ser até um trabalho formal, né, mas com atividades que a pessoa desempenha, né, como obrigação, assim, e é quando a pessoa está esgotada realmente, né? Então, ela começa a se sentir extremamente cansada, extremamente desanimada para o trabalho, né, desmotivada. Então, já estou falando de sintomas aí, né? Os primeiros sintomas costumam ser esses, assim, um desânimo para acordar, ir para o trabalho, uma desmotivação.
sentimentos assim de baixa autoestima, né? A pessoa começa a ficar com a autoestima muito baixa, assim, se sentir incompetente, incapaz, inútil muitas vezes. Insegurança também, a pessoa começa a ficar insegura, achar que vai ser mandada embora, que vai levar uma bronca, né? Então isso vai acompanhando a pessoa ao longo do tempo, né? Naquele ambiente de trabalho, naquela situação. E começa a causar outros sintomas até físicos também, né? Alterações de sono, é muito comum a pessoa começar a dormir muito mal, acordar no meio da noite ou não conseguir pegar no sono. Até adoecimentos assim com frequência, tipo ficar gripado toda hora, queda de cabelo, começar a surgir problemas de pele, infecções assim recorrentes, né? Porque isso está ligado aí com uma baixa da imunidade, né? Devido ao estresse crônico. Irritabilidade também, a pessoa vai ficando mais sem paciência, com dores pelo corpo. Outra coisa também que é um sintoma bem comum é começar a ficar com lapsos de memória, esquecimentos, a concentração muito ruim, né? E tudo isso, assim, como a Mirna falou, esses sintomas eles podem ser confundidos também com outras coisas, né? Tanto com questões clínicas, né? Como eu falei, às vezes a pessoa tem dores no corpo, dor de estômago, dor de barriga, ela vai em vários médicos investigar também, procurando, né, alguma doença física e muitas vezes está ligado ao estresse, né? E também pode ser confundido com outras questões psicológicas ou psiquiátricas, né? Acho que o fundamental é entender que é um quadro que vai se instalando numa situação de estresse, geralmente profissional, né? O que é estresse? É uma sobrecarga, quando a pessoa está passando do limite dela, já passou faz tempo, na verdade, né? Seja por pressões externas, que é o mais comum também existir, né? Então, a pessoa trabalha numa empresa que cobra demais, que não dá, às vezes, as condições necessárias para o profissional desenvolver ali o trabalho dele, mas cobra resultado demais. Às vezes é um ambiente que não é saudável, né? A pessoa tem que conviver, às vezes, com colegas difíceis, com chefias, né? Geralmente eu ouço muito problema assim, com os chefes, né? com superiores, assim, que têm, às vezes, comportamentos até abusivos, né? Com aquele profissional. E também as cobranças internas, né? Então, assim, além de ter as cobranças da instituição que a pessoa trabalha, em geral, as pessoas que têm burnout são pessoas que se cobram muito também, né? Que não querem errar, que têm um senso de responsabilidade assim muito grande, o que é uma coisa boa, né? A gente valoriza pessoas que são responsáveis e comprometidas com o trabalho, mas quando isso é em excesso, aí você junta essa característica da personalidade com um ambiente profissional que cobra demais também, é um prato cheio aí para surgir essa situação de esgotamento, né? E tem um ponto nisso tudo que você está trazendo, doutora. Eu até ia enganchar essa pergunta de quais traços de personalidade podem ter uma tendência maior a ter o burnout. Eu entendo que está todo mundo posto para ter sujeito, né? Exatamente esse tipo de sintoma, até porque a gente vive a era da performance. Então, hoje, você tem que performar a qualquer custo. Você tem que estar fazendo muito, produzindo muito, mostrando muito. E a gente tem as redes sociais, muitas vezes, escancarando tudo isso de uma forma tóxica mesmo. Então, eu ouço muitas queixas até dos clientes que eu atendo, o quanto tem sido nocivo estar presente nas redes sociais e essa performance a qualquer custo. E aí eu já vou aproveitar que existem muitas pessoas, inclusive, que usam componentes, por exemplo, Venvance, que eu acredito que a gente está vivendo uma epidemia de Venvance, para manter essa performance. Esse estresse de longo prazo, essa performance exacerbada, esses tipos de personalidade tendem a levar a gente para o burnout. Você já pegou casos de pessoas que se automedicavam, que estavam nessa fase de produzir, principalmente founders, né, Cris? Que muitas vezes a gente quer, a qualquer custo, tirar o nosso produto, colocar o nosso serviço no mercado e acaba passando algumas barreiras do que seria o saudável dentro desse processo. Como é que você tem percebido isso na sua atuação? Acho que esse ponto que você levantou é fundamental, Mirna. Assim, como eu disse, né, tem pessoas que têm uma característica de personalidade mais propícia, claro, né, para quadros de burnout, né, as pessoas mais workaholics mesmo, assim, né, que são muito voltadas para o trabalho, essas pessoas que se cobram muito, têm um nível de exigência muito alto.
Mas esses traços de personalidade estão ficando muito comuns, né? Assim, acho que está atingindo todo mundo por conta dessa era mesmo que você falou, que a gente vive hoje. E acho que a rede social é muito delicada, né? É uma ferramenta, a gente não tem como ficar longe, né, das redes sociais. Hoje é uma ferramenta de comunicação, de contato e tudo mais. Mas em excesso, tudo em excesso, acho que é complicado e prejudicial, né? E a gente tem que ter muito filtro, assim, quando a gente absorve os conteúdos das redes sociais, da internet, a gente tem que saber filtrar, né? Não levar tudo aquilo, assim, muito a ferro e fogo, porque senão a gente cai nesse problema mesmo, né? De achar que é isso, que o que vale mais que tudo na vida é a performance, é resultado, é ganhar dinheiro. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter resultado, e acho super interessante isso, mas a gente tem que equilibrar, né? E outra coisa também que acontece muito com rede social é comparação, né? Você acaba se comparando com o outro, não tem como. Sempre tem alguém que parece que está melhor que você, sempre tem alguém que conseguiu e você tem que conseguir também. E aquilo que poderia servir como motivação, né? Que é interessante, como inspiração, às vezes acaba servindo como uma comparação que faz você se sentir mal, né? Assim, poxa, e até desleal, muitas vezes. Exatamente. Você fala, todo mundo consegue e eu tô aqui ralando, ainda não consegui fazer meu negócio estourar, ainda não tô ganhando rios de dinheiro, né? E acho que essa que é a coisa que você falou que pode ser tóxica às vezes, né? Acho que até quem trabalha com isso, assim, com a questão motivacional e tal, é legal ter esse cuidado, às vezes, né, na hora de produzir um conteúdo, de explicar assim, que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo para conseguir as coisas, né, que é importante dedicar, que é importante trabalhar, mas que também é importante respeitar, né, o seu tempo, o seu processo, a sua história, as suas condições, porque a gente fica mesmo nessa coisa com a rede social, dá a impressão que todo mundo está bem, só você que não está, né? E isso pode contribuir, né, para esses quadros assim de, como eu falei, baixa autoestima, insegurança, estresse. E outra coisa também que a rede social favorece, né, é aquela situação chamada FOMO, né? Vocês devem conhecer esse termo, né? Fear of missing out. Que assim, parece que você tem que estar ligado o tempo todo, porque senão você está perdendo alguma coisa, né? E está todo mundo ali aproveitando e você não. Está todo mundo produzindo conteúdo, desculpe. Então, você tem que estar ali absorvendo o conteúdo o tempo inteiro. Então, isso é bastante estressante, né? Então, eu estou falando assim de um estresse no ambiente profissional, né? Que seria dentro da empresa, dentro da instituição, mas muitas vezes você está levando isso para sua casa, né? Muitas vezes é você ali na sua tela, ali no seu celular também, tendo atitudes que contribuem para essa sobrecarga toda, né? Eu tenho a impressão que as pessoas elas ficam trabalhando quase que 24 horas hoje, né? Porque você trabalha na empresa, chega em casa, você ainda tem que continuar ou produzindo literalmente, né? Levando o trabalho para casa, ou então, né, essa cobrança mesmo de você estar sempre vendo alguma coisa, absorvendo, estudando. Isso é sobrecarregado, né? Assim, não tem como. Karina, você falou um ponto sobre o burnout interessante, e aqui até para divagar um pouco das trocas que eu tenho, né, com alguns empreendedores. Na sua fala você comentou, ele é hoje diagnosticado como uma doença do trabalho? O burnout? Hoje isso está incluído na nova classificação internacional das doenças, né, que é o CID-11, que ainda não está totalmente em vigor, mas já está pronta a publicação, tudo. É considerado, sim, uma doença relacionada ao trabalho. E provavelmente isso é pelo fator do tempo que a pessoa fica ali naquela cadeira, naquela função, dos elementos de meta e etc. É porque, ouvindo você falar, eu sempre... Eu gosto de analisar de forma ampla, né? Para alguns colegas, às vezes, eles têm ambientes de trabalho bons, né, com estrutura muito boa para os colaboradores. Existe, obviamente, metas, né, para ser atingida, mas ela não é aquela cultura de faca na caveira, de, cara, se não bater essa meta, você vai perder seu emprego amanhã, e todas essas coisas de elemento que são ruins ou prejudiciais ali. Só que, mesmo assim, muitos dos colaboradores têm casos ou diagnósticos de burnout, como esgotamento, e eu sempre fiquei muito... em dúvida, não sobre a realidade dele, mas quais são os fatores se de fato é só o trabalho. E você trouxe um ponto de análise que para mim faz muito sentido. Hoje a gente tem tantos pontos de elemento
Porque a maioria do nosso tempo está dentro de um ambiente, de uma função, de uma empresa. E aí, eu não desligo mais, né? O que a gente fazia antigamente foi para casa, né? Exato. Você não se desconecta. E aí, essa hiperconectividade, seja que você pode estar num sobreaviso ou um grupo de WhatsApp que você tem com um colega de trabalho, são N elementos que te fazem estar ainda fora do trabalho, mas dentro do trabalho, se preocupando com o amanhã. E essa vitrine do digital que acho que deixa todo mundo maluco, né? Porque a vitrine do digital, o cara tá lá cansado, sei lá, com alguns problemas da família e pessoal, com uma meta para bater que ele não fechou, ele tá pensando nela, ele tá olhando, sei lá, a mina viajando para a Europa e ele ali ferrado. E tudo isso aqui são elementos que agravam o cenário, né? A doença ali do burnout. Então, ela é diagnosticada como trabalho, só que como você toca a sua vida também, do ponto de vista de consumo, rede social, ela meio que penaliza um pênalti para agravar ainda mais aquele fato, né? Isso não tem como isolar isso, né? É um elemento de jornada, né? Acho que esse é meu ponto, assim, né? Exatamente. Acho que você compreendeu muito bem, assim, né, Cris? Acho que quando a gente fala de questões como o burnout, é complicado a gente atribuir uma única causa, né? A gente fala de é uma doença ligada a trabalho, né? Então, lá para a OMS está na categoria de doenças do trabalho, mas é claro que é multifatorial, né? O que causa o burnout não é só um chefe abusivo, não é só uma empresa com metas, né? O que cobra. É realmente um conjunto de fatores, né? Como quase tudo na área nossa de saúde mental, assim, é multifatorial, a gente sempre fala, né? Então, são múltiplos fatores que acabam contribuindo para o aparecimento desses sintomas, né? E é bem isso mesmo, assim. Então, a ideia não é também pensar só, assim, que é uma responsabilidade talvez só das empresas, né? Acho que as empresas têm responsabilidade nisso também, e cada vez mais a gente tem visto, né, as grandes empresas, as organizações até preocupadas com esse fato, né? Tem empresas já com programas aí de prevenção, programas de saúde mental, qualidade de vida, bem-estar para os funcionários, né? Ainda pouco, mas acho que tem crescido esse tipo de ação nas empresas. Então, acho que as empresas têm um papel, têm que fazer alguma coisa, têm que pensar sobre isso, né? Sobre o que elas estão fazendo ali com os funcionários. Mas acho que essa responsabilidade também é de cada um de nós, né? Que é profissional, em parar para pensar sobre a sua própria saúde mental, sobre a sua qualidade de vida, sobre o que você está fazendo, né? O seu estilo de vida, né? Como você está vivendo. Né? Isso é muito importante. E eu provoquei nem no sentido de tirar da responsabilidade dos empresários, não, mas é para entender muito o alcance, isso, né? Porque, imagine, eu tô trabalhando ali na Cirrus, estou com 80 colaboradores direto. Se eu não tenho ações de conscientização para minha equipe, trabalhando remoto, por exemplo, sobre jornada, sobre tempo de parada, sobre assuntos que são importantes para a vida dela. Se a gente for pensar igual a gente pensa na área industrial, cara, você tá pago, você faz a sua função, você vai embora e se encerra. Você não está cuidando hoje do maior talento, né, que você tem dentro de boa parte, a grande maioria das companhias. E por mais que não seja só aquele elemento, a gente tem sim um fator de impacto. Eu não mudo o comportamento, mas eu tenho um poder de influenciar positivamente. Então, se eu vejo que os colaboradores... Acho que eu até falei isso em algum bate-papo nosso. Teve algum momento que estava naquela correria de trabalho, de entrega. E aí a Bruna, né, do meu time, ela falou: Cris, tive uma ideia aqui. Vamos reservar um horário de uma reunião de emergência com o time, bloqueando 2h30 para algum anúncio. E aí, quando todo o time entrou, aí estava todo mundo meio desconfiado, tipo, o que está rolando e tal. E a gente falou: cara, usem esse tempo de qualidade para suas famílias. Então, bloqueei. Porque o que a gente tinha notado, que a galera estava no trabalho remoto, mas não estava descansando nunca. E aí era aquela confusão, a sensação de, putz, eu não fiz, deveria ter feito. E era bem na época, na pandemia e tal. Eu falei assim, reservem o tempo adequado para vocês se desacelerarem como um todo. Tinha obrigação? Nenhuma. Mas a gente entendia que aquilo era um fator importante para as pessoas repensarem como elas estavam conduzindo a sua rotina, o seu dia a dia, e ter de fato uma parada de qualidade. E quando você fala das campanhas, existem N startups hoje saindo olhando muito para a saúde, né? Dentro dos ambientes, mas a preocupação de
Se o ser humano não está bem, se ele não está olhando para ele, dificilmente ele vai produzir aqui. E os fatores que você trouxe, você estava falando, eu falei, ai meu Deus, né? Tá todo mundo preocupado. Eu só fui aqui, só não pegou um, né, dos 15. E é isso, eu estou numa situação sobre estresse, depende da sua área, todo tempo. Isso. Só que a que nível, como que eu lido? E aí quando você falou de personalidades, nossa, ficou super claro. Porque eu sou um cara que, pô, posso brigar com você agora. Vai passar uma hora, eu vou falar, e aí, cara, beleza? Vamos conversar. Eu não internalizo. Só que como você tem perfis diferentes de pessoas, putz, não batemos a meta nesse mês. Né? Vamos conversar e vamos alinhar. Tem pessoas que vão falar, ok, como que a gente resolve isso para o próximo mês? Tem pessoas que vão ficar 3 ou 4 semanas remoendo porque não bateu a meta e afeta a performance. Então, acho que esse elemento de conhecer, né, as pessoas, a equipe, falando ainda no ambiente mais corporativo, ela é primordial não só para o resultado da companhia, mas para o bem-estar e permanência das pessoas ali dentro. Né? Então, eu quero trazer um ponto aqui fundamental, porque a gente está falando muito da questão sintomática. Então, o que o burnout causa em termos de sintoma, iniciativas que as empresas podem fazer, e que a gente está falando também muito da perspectiva do colaborador, mas a gente não pode esquecer que existem inúmeros empreendedores que são founders, que estão escutando a gente. E eu falo muito essa frase nos meus treinamentos, já falei junto com a doutora Karina também, que todo excesso esconde uma falta. Então, também esse depósito que você coloca dentro do seu trabalho, essa busca incessante por algo que talvez nem a própria pessoa saiba, ela também é um motivador para que você busque entender o que está faltando em você, que você está depositando tanto nessa caixa. Porque somos seres multifatoriais e somos seres biopsicossociais. Então, tem alguma parte que está sobrecarregada e tem outra que está faltando atenção. E aí eu quero até aproveitar esse gancho, doutora, para perguntar quais as suas recomendações da perspectiva médica para poder minimizar esses sintomas, porque a gente sabe que, da mesma forma que o burnout ele vem num processo, não é do dia para a noite, então não é porque você teve hoje um dia difícil, pronto, eu tenho burnout, também não é do dia para a noite que ele vai embora. Exatamente. Porque também é uma questão de mindset. Que a gente tanto fala, né? Então, ok, eu tenho que performar, beleza, mas cabeça cansada também não performa. Então, o que você recomenda que se faça, além de procurar ajuda, que é super importante, para poder amenizar esses sintomas e aí também fazer com que a pessoa tenha uma vida feliz, porque isso também é importante para o trabalho. Acho que os dois falaram coisas muito importantes. É legal, assim, eu gostei né? da pergunta da Mirna, que eu tô pensando, me ajuda nesse equilíbrio. Exatamente. Eu acho que vocês falaram coisas muito importantes, muito interessantes, assim, né? Acho que daria pra gente ficar até horas aqui desdobrando cada uma dessas camadas aí desse assunto, né? Mas, assim, respondendo a pergunta da Mirna em geral, assim, o que a gente recomenda quando já está instalado, né, um quadro de burnout? Acho que tem duas situações. Tem quando já está instalado e assim, para prevenir também, né? Como você falou, quando a pessoa já está num quadro de esgotamento, aquilo não aconteceu da noite para o dia e também não vai embora da noite para o dia, né? É um processo tal para ela ir mudando, melhorando. Mas o que a gente recomenda, muitas vezes, quando já está num quadro muito grave, muito intenso, a gente recomenda, se possível, às vezes, um afastamento até do trabalho, né? Por isso que é importante, como você falou, né? Cuidar das pessoas, até para não perder talentos, para não perder aquilo que faz a empresa funcionar, que são as pessoas, né? Então, às vezes, em quadros muito graves, a gente tem que recomendar um afastamento mesmo, ou férias, alguma coisa assim. Colocar tirar a pessoa no ócio mesmo. Tirar assim. a pessoa do ambiente por um tempo, se possível. Parênteses, o que nunca é possível no caso do empreendedor, né? No caso que é o foco aqui do trabalho de vocês, e é a situação de vocês, inclusive. Isso é uma outra questão que a gente pode falar depois também, se der tempo. Mas, se possível, a pessoa fazer uma pausa, fazer, né, tirar umas férias ou até mesmo um afastamento. Quando isso não é possível, a gente tem que pensar em mecanismos de escape mesmo, assim, mecanismos para que a pessoa libere esse estresse, né? Assim, ela reservar tempos, né, da agenda dela. Às vezes, como você falou, para não fazer nada, né? Não fazer nada também é importante. Às vezes, parar e não fazer nada, descansar, né?
E as pessoas têm a sensação que estão perdendo tempo, né? Que não podem parar em nenhum momento, né? Então, às vezes, fazer pausas mesmo. Também fazer pausas para fazer coisas que ela goste, né? Assim, para hobbies, para atividade física. Atividade física, a gente sempre bate muito nessa tecla da atividade física, né? Porque é muito importante para a saúde física e para a saúde mental. Reservar um tempo para ficar com a família, com os amigos, com as pessoas que são importantes, né, para ela. Boa alimentação, boa noite de sono, né, que às vezes é tão difícil. Não tem mágica, né? Não tem mágica, é o kit, eu sempre falo, é o kit saúde mental, né? Eu falo sempre isso. Kit saúde mental é o quê? É dormir bem, comer bem, fazer esportes, ter atividades de lazer. Evitar abusos, né? Assim, abusos de álcool, drogas, substâncias e tal. Se possível, né? Aí, quando já tem instalado um quadro do burnout, vai ter que procurar um psiquiatra, vai ter que procurar um psicólogo, né? Então, terapia. Muitas vezes a gente acaba precisando usar alguma medicação. Não existe uma medicação específica para burnout, né? Não tem um remédio anti-burnout. Se inventassem isso, que pena, né? Se inventassem isso, acho que era uma mina de ouro, assim. Não era tem um remédio próximo Ozempic, tô brincando. Próximo remédio da moda. Não tem, né? Não tem um remédio específico, mas às vezes a pessoa não consegue dormir, está tendo crises de ansiedade. Muitas vezes o burnout ele evolui para um quadro depressivo mesmo, né? A pessoa fica com um episódio de depressão que não sai se não tomar remédio, né? Às vezes, pelo menos por um tempo, tem que tomar medicação. Dá licença, vou tomar um golinho d'água. À vontade. Não, e a Karen estava falando, eu estava pensando nos empreendedores de alta performance, ou os empreendedores que permanecem durante um tempo, com mais resultado, etc. Ele faz exatamente esse combo seu. São pessoas que treinam, que se alimentam, fazem dieta. E até, assim, falando pessoalmente, eu comecei a perceber a diferença que tem isso para mim. Então, quando eu entro num período, por exemplo, que eu estou me sentindo mais estressado, não tem segredo. Estou dormindo mal, estou comendo errado ou não estou treinando. Que parece bobo, mas para mim é um momento de de ócio. Quando você vai fazer uma atividade, eu vou correr no parque. Cara, é você com você mesmo. Isso. Né? Obviamente tem todo o efeito ali, né, do nosso organismo, né, enfim, né, que acontece durante uma atividade física. Mas eu achei interessante a sua fala nesse sentido, de se auto-perceber, né? E a maioria dos empreendedores que entram em algum ponto é que eles ignoram tudo isso e focam no negócio durante muito tempo. Muito tempo. E, doutora, eu tenho percebido, e até falo da perspectiva das pessoas que eu também atendo, uma maior procura, um maior número de diagnósticos de burnout. Você falou bastante dessa questão do CID-11, né, que vai entrar em vigor. Já está, mas vai oficializar tudo isso. E tem outras coisas que eu também percebo que aumentou o número de diagnósticos. Seja porque existiam, mas não havia procura por saber, de fato, o que está acontecendo. E aí eu percebo que no burnout tem acontecido a mesma coisa. Burnout, TDAH, autismo, essas duas últimas, TDAH e autismo, que era antes muito uma prioridade e mais aparente em crianças, eu tenho percebido nos meus atendimentos mais adultos vindo também com esse diagnóstico. A gente passou a perceber mais? A gente passou a se notar mais? Ou, de fato, estão havendo diagnósticos a rodo para a gente poder dar nomenclatura para as coisas? Essa é uma questão interessante também, né, Mirna? Até é uma questão mesmo, uma dúvida que a gente também fica, às vezes, né, na psiquiatria. Uma coisa é certa, a gente está diagnosticando mais e até melhor, né, quadros que antes passavam despercebidos, né? Então, tanto o TDAH como o autismo, você mesma colocou, são questões do desenvolvimento humano, né? Então, começam necessariamente na infância, né? Ninguém vira TDAH depois de adulto, ninguém vira autista depois de adulto, né? Sempre foi, mas que algumas pessoas passaram a vida inteira sem um diagnóstico. Elas já tinham déficit de atenção, já tinham o espectro autista, mas passavam despercebidos porque
Em geral, são pessoas que têm os sintomas, têm ali aquela condição, mas têm alguma funcionalidade maior, assim, né? Por exemplo, a gente falava, antigamente usava muito o termo de autistas de alto funcionamento. Hoje não se usa muito isso. Usa-se mais a questão do espectro, né? E dentro desse espectro tem pessoas que conseguem ter alguma funcionalidade e passavam muito despercebidas. O TDAH, a mesma coisa, né? Às vezes, se é aquela criancinha que dá muito trabalho na escola, que repete de ano, que briga com todo mundo, que não para quieto, essa criança ela acaba sendo levada lá para o profissional. Agora, muitas crianças com déficit de atenção não têm o componente da hiperatividade, são aquelas crianças que estão ali quietinhas, mas estão no mundo da lua, mas que às vezes passa de ano, porque estuda ali na véspera, né? Na véspera da prova tem ali o hiperfoco, acaba indo bem na prova, passa de ano, passa despercebido. Então, a gente tem diagnosticado mais corretamente, né? Então, está tendo diagnósticos mais corretos hoje em dia. Então, isso é até positivo, porque mesmo depois de adulto, vale muito a pena, às vezes, fazer um tratamento, né? Que a pessoa viveu sem o tratamento, tudo bem, mas ela viveu com um sofrimento maior do que ela precisava ter vivido, né? Com uma dificuldade maior. Ela faz as coisas, mas ela demora mais, é muito custoso, afetando muito a autoestima também, né? TDAH tem muito isso, né? Geralmente a pessoa não se acha inteligente, acha que é burro e tal, e não é, né? Com certeza não é, né? É uma dificuldade ali bem específica do déficit de atenção. Então, vale a pena tratar o adulto. Então, é positivo fazer mais diagnóstico, mas a gente tem que tomar cuidado também com o superdiagnóstico, com o excesso, né? Será que a gente está diagnosticando como TDAH ou como autismo outras condições? Até mesmo o burnout, né? Eu não falei aqui que o burnout, uma das características, um dos sintomas, é um prejuízo aí da atenção, da memória. Então, a pessoa está tão esgotada que ela não consegue mais performar cognitivamente, né? Ela tem um prejuízo cognitivo, mas não é que ela tem um déficit de atenção, né? Não é uma situação que já vem desde a infância, ela é relacionada a um período específico. Então, a gente tem que tomar cuidado, o diagnóstico ele é muito cuidadoso mesmo, você tem que avaliar o histórico, tem que conversar, tem que saber todos os fatores que podem estar envolvidos. Então, tem que tomar cuidado. É processual também, né, doutora? Não é do dia para a noite e muitas vezes até multidisciplinar. Sim. Então, é o olhar que muitas vezes o terapeuta traz, porque, pelo que eu percebo também de muitos clientes que passam pelo treinamento de comunicação, é que começa a fazer a terapia, aí daqui a pouco vai pro psiquiatra porque percebe que a terapia não está dando conta. Inclusive, Cris, a termos de curiosidade, o tanto de pessoas que eu encaminhei para o psiquiatra durante o período da pandemia e pós-pandêmico, com os efeitos colaterais que isso trouxe, é absurdo. Se a gente for colocar numa comparação, é muita gente. Muita gente. É mesmo. Você até comentou na sua fala, né, sobre a questão das pessoas que trabalham em home office, né, na pandemia, que vocês fizeram essa medida aí de reservar um intervalo, né? Pandemia foi exatamente isso, né? Todo mundo foi para o home office, todo mundo foi trabalhar em casa. Então, a gente... Né? Antigamente a gente pensava, tranquilo, trabalhar em casa é gostoso, né? A pessoa descansa, fica ali. A gente viu que é exatamente o oposto, né? Na pandemia isso ficou bem claro, assim, as pessoas elas não sabiam mais que horas que elas estavam começando a trabalhar, que horas que elas estavam terminando de trabalhar, era tudo misturado. Uma coisa simbiótica. Ela estava trabalhando o tempo inteiro, né? As pessoas não paravam mais nem para almoçar, muitas vezes, né? A pessoa está lá, pega um sanduíche, come na frente do computador, era uma reunião atrás da outra, assim. Eu nunca vou esquecer de uma cena que uma paciente me contou, né, na consulta durante a pandemia. Ela falou: doutora, eu não acreditei no que aconteceu comigo. Eu vi que eu estava com 2 fones de ouvido, mas um era uma reunião, o outro era outra reunião, e na tela estava uma outra reunião, um treinamento, sei lá. Ela estava com 3 coisas ao mesmo tempo dentro de casa, né? Assim, possível. Porque ela não podia perder. Então, assim, como que isso não gera um esgotamento? Eu quero também levantar uma outra pergunta. O cérebro é multitasking? É até certo ponto, né? É até certo ponto. A gente consegue, sim, fazer várias coisas ao mesmo tempo por um período curto de tempo e dependendo da atividade, né? A maioria das atividades exige, né? Atividade de trabalho e tal, como a gente está falando aqui, você participar de uma reunião, isso exige
atenção e foco, né, naquilo especificamente. Então, você cobrar do seu cérebro, né, foco em mais de uma coisa ao mesmo tempo é meio complicado. Escreva um e-mail, preste atenção na reunião, anote o que está sendo falado, alguma coisa vai cair. Vai. A gente consegue, assim, até um certo ponto, né? Você consegue, sei lá, cozinhar, escutar música, ou até mesmo, né, lavar uma louça e conversar com quem está ali na cozinha com você, né? Algumas atividades a gente consegue, mas tem limite, né? Tem que saber esse limite, né? E as pessoas não estão sabendo, estão exigindo mais, né? E dá trabalho isso, doutora, porque a gente ainda se mantém remoto, né? E tem coisas que eu faço, eu falei, galera, derruba a caneta. Né? E a gente tem sistemas e ferramentas que a gente consegue identificar se a mina derrubou a caneta ou não derrubou. Mas não porque eu quero microgerenciar ela, é porque eu quero garantir que ela está parada para uma função. Porque o que acontece dentro da rotina, que é o que você falou, se você está numa reunião a trabalho, aonde precisa estar a sua atenção? Naquela reunião, para que ela dure 15 ou 30 minutos e seja eficiente. Só que muitas vezes a pessoa naquela estrutura fala assim, mas eu não posso parar 30. Que ela tem uma sensação de estarei na reunião, vou continuar produzindo e vou ser mais eficiente. Mas ela está executando duas coisas ao mesmo tempo e naturalmente essas duas coisas vão estar abaixo da média que deveria estar. Porque não tem como ela escrever muito bem um e-mail ao mesmo tempo que ela está ouvindo alguém falar algo para ela. E o ser humano tem essa sensação, não dá para controlar isso, né? Até que hoje eu tenho muita coisa que eu falo assim, não, calma, não adianta você continuar falando que eu estou ignorando tudo que você está falando. Deixa eu anotar aqui. E isso é uma das coisas que, às vezes, a pessoa tem uma falsa sensação de produtividade. Mas quando acaba a reunião, o que ela vai fazer? Vai reler o e-mail que ela escreveu. Perfeito. Que na prática poderia ser foco na reunião. Uma coisa de cada vez. Em vez de 20, faz em 15, sobra 5, você faz um bom e-mail bem escrito nesses 5 minutos. E isso são coisas que a gente tem trabalhado na Cirrus Aprendendo, que é, cara, sei lá, faz um encontro presencial, fazendo gatilhos para as pessoas não ficarem todo o tempo produzindo tudo a mesma coisa. E eu tenho me policiado muito falando como empreendedor, e até depois eu queria puxar de empreendedor com você de novo. Eu estou aqui e responde o WhatsApp, aí você vê o e-mail, aí você manda alguma coisa, e aí chega no final do dia, você fala, cara, fiz, não fiz? E aí você gasta muito tempo gerenciando algumas coisas ou fechando aspas que você abriu ao decorrer do dia, mas já nem lembra. Aí chega lá 8 da noite, você está esgotadaço, né? Porque você está buscando isso. E quando você falou dos... Pode. É que eu queria pegar esse gancho que você trouxe aqui para perguntar se existe prevalência entre mais diagnósticos entre homens e mulheres. E eu vou aproveitar até a pergunta para dar um exemplo aqui até do próprio Cris. O Cris é sócio da esposa. E a gente sabe que também muitos empreendedores têm parceiros que moram juntos, sejam eles homens ou mulheres. Isso também pode piorar o burnout no sentido de que você não sai da skin trabalho. E você não só não sai, como você também compartilha com uma pessoa que trabalha com você. Então, 2 perguntas em 1. Temos prevalências entre homens e mulheres, faixa etária, e até que tipo de orientações a gente pode ter, no caso, por exemplo, do Cris, que trabalha com a esposa, são sócios, moram juntos, têm uma filha juntos, dividem não só vida como trabalho. Ela é corajosa, doutora, essa é a frase. Ela fez 2 escolhas na vida, mas legal, depois eu faço a de empreender, então. Assim, não conheço nenhum dado assim, sobre a prevalência em homens e mulheres, se é maior ou menor. Diria que deve se aproximar, né? Em relação ao diagnóstico fechado de burnout. Se a gente fazer um estudo, provavelmente atinge tanto homens quanto mulheres. Na prática, né, assim, na nossa realidade do consultório, do que a gente observa assim, no consultório, a gente percebe as mulheres, em geral, um pouco mais sobrecarregadas que os homens ainda, né? Eu ia chutar isso. Porque, não necessariamente no trabalho, mas as mulheres, elas têm ainda, né? Está mudando isso lentamente, mas ainda a gente vive numa sociedade que cobra muito da mulher outras funções, cobra num nível, assim... Homem é folgado, muito, né, doutora? assim, Deixa eu falar aqui. Eu tô querendo falar bonito. Não, homem é folgado. Isso é padrão. Falar bonito, que a sociedade cobra das mulheres. Homem é folgado. Não é que homem é folgado. Acho que os homens também passam por outras cobranças bem Vou traduzir meu afogado, senão vou ser cancelado aqui. Mas eu estava numa conversa esses dias na terapia, inclusive.
por uma questão histórica e de sociedade, é muito cômodo para o homem falar ou ter algumas definições de função e papel. Então, por exemplo, como a nossa filha. Isso. Se ela tá lá no quarto, tô dormindo à noite, e ela acorda e chama, mãe, dificilmente eu vou levantar ativamente e ir até lá. Geralmente o homem, ele tá, não, é mãe. Ou ele depende ou espera, e aí isso aqui me policiando, né? Obviamente, tô bem melhor do que era antes. Depende de um cutucão e fala assim, Cris, vai lá pra mim. Só que não é função da mulher fazer isso. E assim existem vários outros papéis e situações, e etc. Então, quando eu falo que é folgado, é por uma questão de contexto, história e sociedade, é cômodo. Se você faz isso, tá ok. E aí a mulher gera nela uma cobrança de, cara, isso talvez seja meu papel. Isso. E se ela não levanta ali para atender a criança, ela se sente uma péssima mãe. E é uma cobrança dela, né? Que é o que você fala. Dela com ela mesma, mas porque vem de um contexto, de uma cultura, né, que cobra da mulher certos papéis. E esses papéis de mãe, de casa, de cuidados com a casa, de atenção nos pequenos detalhes. Então, dupla, tripla, sei lá, jornada 24 horas, realmente. Não estou dizendo que homens têm outras cobranças também, né? Homens costumavam ser mais cobrados também como provedores da casa, o cara que tem que trazer dinheiro, tem que ser bem-sucedido no trabalho. Mas muitas vezes não é, né? E muitas vezes não é. E ainda, até hoje eu vejo, assim, às vezes casais em que a mulher ganha bem mais que o homem, até hoje, muitas vezes isso ainda é uma questão que gera conflitos dentro de casa, né? Eu falo até hoje porque, né, a sociedade já evoluiu tanto em tantas coisas, mas ainda a gente traz bastante resquício dessas convenções sociais e coisa e tal. E essa situação essa cena que você mencionou, né, da criança que fica chamando mãe, 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 né, e o pai fica lá, né, e fala, não é comigo. Não é comigo, ela chama sempre a mãe, né, não sei, ela prefere a mãe, né, então, por que será que a criança chama tanto a mãe e não chama o pai, né, por que será? Porque a criança, ela está identificando que a mãe, muitas vezes, é a principal cuidadora, né? Então, será que isso é porque ela prefere a mãe ou porque ela acostumou que quem sempre socorre, quem sempre cuida, quem sempre vai lá é a mãe mesmo, né? Então, tem que ter um papel ativo dos homens aí nessa mudança mesmo, né? E eu falo, assim, com propriedade de coisas que eu venho aprendendo mesmo, sabe? Assim, sendo pai e companheiro... É fácil você estar naquele lado que, tipo, isso é responsabilidade sua. Só que é o que você disse. Existe o papel de provedor, o homem, alguns papéis que naturalmente são de homens, outros papéis, vamos falar, a sociedade olha como mais de mulher, mas hoje é tão diferente. Por exemplo, a Deise é empreendedora, toca áreas tão importantes quanto eu dentro do negócio. E seria injusto eu falar, não, isso é dela. Não é, porque pô. Aqui em casa ela tem papéis que são só dela, né? Isso. E é um fato, e para mim faz muito sentido isso que você trouxe sobre... E entra a comunicação, relacionamento, autocobrança, e são os perfis. Porque às vezes a mulher conversa com alguém que tem uma vida e um contexto diferente do dela e se compara, que é o lado de olhar pro jardim do vizinho. Às vezes ali, dentro daquele contexto, daquele relacionamento, eles se acordaram, cara, você vai ficar dentro dessa função e dessa... para o nosso lar e eu vou ficar em outra. Só que às vezes não é a realidade que você tem dentro de casa, então não há como você comparar melão com melancia, né? São coisas totalmente diferentes. E eu acho que isso é um pouco que eu falei que o homem é folgado por esse sentido de ser mais fácil. Né? Então, uma vez, conversando com a Deise, até tá dando um exemplo do homem folgado, né? A Mara, minha terapeuta, vai adorar isso aqui, olha só, tá dando resultado. É um prato cheio. Ela vai ficar ele é orgulho da terapeuta, vamos ver. Não, mas assim, foi uma coisa muito simples. A gente sempre... uma das coisas que eu gosto de fazer é estar presente na vida e criação da minha filha. Então, sempre que possível, eu falo, vou buscar ela na escola, vou levar ela na escola e etc. Aí teve uma semana que a Deise, né, ela falou assim, não, deixa comigo, eu levo, tá corrido e etc. E aí quando foi na segunda, tava confortável, né? A Deise levou a semana passada, leva de novo. Até que aí no final de semana ela falou, vem cá. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos, né, dos alinhamentos. Que é o lance que eu falo, tipo, se ela não levanta e não se coloca ou não traz um ponto para uma comunicação,
fica confortável. Uhum. Entendeu? Então, meu folgado tá um pouco nesse cenário. Entendi. Mas eu não sou assim, viu, galera? Eu tô bem melhor. Não, tá bem melhor, é. Importante é a gente ter, né, a consciência, né, das nossas folgas, a consciência das nossas, né, dos pontos em que a gente... Acho que ninguém aqui é perfeito, né? Ninguém aqui tá livre dessas convenções sociais aí, históricas que a gente carrega, né? É importante a gente ter consciência, admitir. E quanto né? isso impacta, né, doutora? Que é o que a gente está falando dos efeitos fora de pressão. Então, às vezes, pode ser o marido, a mulher, o companheiro, o que quer que seja. Tem uma rotina muito pesada, muito estressante, muita de cobrança. Vai para o celular e tem estresse na rotina, na cobrança, etc. Que é exatamente encontrar o equilíbrio dentro dessas relações e os vários pontos de cobrança que você tem e não atribuir apenas um, né? Que acho que isso ajuda a equilibrar como um todo. E falando de equilíbrio... Vamos lá. Como empreendedores, né? Uma das coisas que eu sempre tinha na minha cabeça é que eu gosto muito do que eu faço. E aí, para mim, não é um problema. Se alguém me liga tarde da noite para conversar ou para tratar de algum tema, eu estou assistindo alguma coisa, eu gosto de produzir. E hoje eu não tenho mais na minha cabeça do ócio, que ele é algo ruim, mas durante muitos anos eu tinha isso, assim, eu tenho que estar produtivo. Cara, eu não posso estar sentado num sábado olhando por nada, sem estar lendo um livro, fazendo um curso ou qualquer coisa assim. Hoje eu melhorei nesse aspecto, só que eu não tenho muito essa separação, sendo bem sincero, de horário de trabalho. E eu tento dar aqueles momentos, cara, tudo bem, numa quinta-feira, numa sexta-feira, 3 ou 4 da tarde, eu tomar um café porque eu gosto. Só que nenhum problema também se na mesma sexta-feira, 7 da noite, eu tiver que resolver algum grande problema que apareceu. Como empreendedores podem equilibrar esses pratos, sabe? Como que é que você falou assim, quando você não está como dono do negócio, você pode se afastar, você pode pegar férias, você pode ficar um período ali fora. E a gente tem muitos dos empreendedores, eu vejo dentro do dia a dia, que o cara não pode parar. Né? Ele está numa fase que ele não tem como se desligar, e isso é obviamente que tem vários elementos que ele tem que cumprir de gestão, de acompanhamento, etc. Mas talvez ele não pode tirar esse corpo fora do que ele está tocando dentro do dia a dia. Como resolver nesse caso? Acho que você começou falando de uma coisa interessante, né? Que é quando a pessoa gosta do que ela faz, né? Porque às vezes a gente associa que a pessoa só vai ter burnout se ela estiver ali executando uma tarefa que ela não gosta, uma tarefa chata, trabalhando com algum assunto que não tem a ver com ela, né? Assim, a gente às vezes imagina que é dessa forma, mas não. Né? Você pode ter burnout, você pode ter esgotamento até fazendo aquilo que você gosta. Aliás, isso é bem comum, né? No caso do empreendedor. Porque tudo que é em excesso, né, vai transbordar em algum momento, né? Como fazer quando a pessoa não pode parar? É difícil, a gente tem que refletir se ela realmente não pode, né? Se ela não quer, né? Ou se ela não consegue, ou se ela não quer, ou se é a forma dela enxergar ali o negócio dela. Será que não pode mesmo parar, né? 1 hora por dia, mais cedo? Né? Será que não pode parar 15 minutos ali, às vezes, para fazer alguma atividade para ela mesma, uma atividade mais de relaxamento, uma meditação, sei lá, uma massagem, alguma coisa nesse sentido, né? Que é o que eu falei, né? Acho que as coisas para tratar o burnout são aumentar essas válvulas de escape, né? Aumentar esses momentos de relaxamento, de lazer. Então, isso tem que acontecer. Se não acontecer, uma hora a saúde vai cobrar o preço. Né? É um desafio, é uma coisa que não tem uma fórmula mágica. Eu acho que se a pessoa você falou assim, às vezes o empreendedor ele está numa fase em que ele não pode parar, né? Se é uma fase realmente, né? Vamos supor, você está desenvolvendo um projeto e tem data para esse projeto ser lançado, né? Tem um prazo, então eu vou trabalhar assim por 3 meses, né? Nessa loucura por 3 meses. Aí 3 meses eu vou lançar o projeto e aí eu vou conseguir desacelerar. Acho que quando é uma coisa temporária, isso dá para aguentar, né? Dificilmente isso vai gerar uma síndrome, algum esgotamento maior. Assim, a pessoa vai ficar cansada, claro, mas ela vai saber por que ela está cansada. Ela, né, é um cansaço proporcional ali ao que ela está vivendo.
Mas tem que ser uma fase, né? Não pode, o problema é que a gente fala que é uma fase, mas acaba essa fase durando a vida inteira, durando anos, né? E aí ninguém aguenta mesmo. Então, acho que tem que pensar sobre isso, né? Tem que refletir. Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade também de delegar funções, né? Às vezes o empreendedor ele quer assumir tudo para ele, assim, tem essa dificuldade de confiar, sei lá, ou de encontrar uma equipe que possa desempenhar, né? O controle, né? Quer ter o controle de tudo, é verdade. Isso é uma outra coisa. Isso é outra característica também que eu vejo nas pessoas com burnout, assim. São pessoas, em geral, que têm bastante essa necessidade de controle de tudo, assim, que não querem deixar escapar nada, né? Isso também quando é em excesso, também é meio prejudicial, né? Então, tem horas que a gente tem que abrir mão, né? Respirar, confiar, né? Confia e vai lidando com as consequências, porque senão você vai ter que lidar com as consequências desse excesso também. Né? Que ele é um processo, né? Eu falo, quando a gente fala como empreendedor mesmo, dificilmente você vai colocar alguém na sua cadeira ou dentro de uma função que ela vai performar exatamente igual você. Existe o ciclo, né, de preparação. Perfeito. Que geralmente o empreendedor ele substitui o treino e a preparação das próximas pessoas, da sucessão, né, dele em algumas cadeiras, tentando controlar. Mas se ele está controlando, ele não está desenvolvendo. Porque o processo de erro e acerto faz parte. E eu não lembro exatamente quem uma vez falou isso, cara, simplesmente é Pareto. Você quer que você acumule processos, atividades na sua mão e entregue 50% deles, porque você não vai dar conta. Ou é melhor que você tenha alguém desempenhando, cumprindo e entregando 80% daquilo que você faria, só que entregando 100%. Aí eu lembro, foi um mentor meu, eu falei, aí daquela parada de... Acho que você está certo. Acho que 80% vale mais, né? Que é um pouco desse processo. Doutora, o burnout é uma condição crônica ou ele é passível de cura? Minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, você já teve algum caso que te marcou muito dentro do setting? É possível ter cura, né? É possível ter cura, não é algo que precisa, esses sintomas acompanharem a pessoa para o resto da vida, não. Geralmente tem cura, né? Quando a pessoa consegue... só que não é o que eu falei, não é só tomar remédio e fazer terapia e não mudar mais nada, né? Porque não tem um remédio que cure o burnout. O remédio faz parte, muitas vezes, do tratamento para ajudar a minimizar aqueles sintomas, né? Mas tem que vir acompanhado de uma mudança de estilo de vida, não tem jeito, né? Tem que mudar alguma coisa no estilo de vida ali da pessoa, na relação dela com o trabalho, na relação dela com as pessoas e com ela mesma, né? Para isso tem que ter muito autoconhecimento, por isso que a terapia é fundamental, né? Mas a gente vê, felizmente a gente vê as pessoas conseguindo melhorar e sair assim desse quadro. Então, dá para tratar e dá para ter cura, mas é algo que vai depender muito também das mudanças que a pessoa vai ter que fazer na vida dela, né? E casos que me marcaram muito, tem vários casos assim, né? Acho que tem essas situações, né, dos empreendedores assim que me marca muito assim por essa dificuldade que a gente tem às vezes, né, de pensar junto com o paciente nas estratégias. Às vezes parece mesmo muito difícil, né, parar, parece muito difícil diminuir a demanda, diminuir a cobrança. Tem alguns casos também acabam marcando até talvez por identificação, né, que são os profissionais da área da saúde, né? Tem algumas, a gente está falando aqui das empresas, das corporações, mas tem algumas profissões que, pelas características da própria profissão, são profissões que costumam trabalhar sob estresse, sob pressão, porque é a atividade da pessoa, né? Então, a área da saúde é uma dessas áreas. Enfim, né, tem várias, né, bombeiro, policial. Teve uma época que eu atendia num lugar que atendia muitos motoristas de ônibus de São Paulo, né, motorista, cobrador, tal, de ônibus, assim, eu atendi muito esse pessoal, uma época num lugar que eu trabalhava. São profissões que estão sempre sob estresse, assim. Telemarketing também, eu já trabalhei com essa turma.
Olha, o tanto de casos que a gente tem de afastamento, seja por questões vocais ou por questões emocionais, é muito, muito grande. Mas aí o telemarketing, eu acho que é pela característica da organização, né? Do tipo de cobrança que eles têm ali no trabalho. Não necessariamente pelo ofício. Agora, assim, área da saúde, por exemplo, um médico que trabalha no pronto-socorro, né? Um intensivista. Intensivista. Exato, eu tenho um amigo meu que ele é médico emergencista, a especialidade dele é UTI. Aí eu falo, cara, como você aguenta? Porque é o tempo todo, né? Toda hora. Não pode parar realmente ali, né? O tempo todo, casos graves chegando, em que você pode salvar ou não uma vida, né? Então, isso por si só já gera um nível de cobrança muito grande. E a gente, de novo, falou aqui sobre pandemia, né? E a pandemia trouxe à tona muita coisa, né? Na pandemia, a gente viu, assim, o nível de estresse e aí muitos casos de burnout nos profissionais de saúde, assim. Eu atendi muito caso de profissional de saúde nessa época. Então, acaba marcando até por identificação, né? Porque também sou da saúde e faz a gente refletir, né? Sobre como está levando a própria vida, né? Porque a gente também, aqui, psiquiatra, está aqui falando disso e também é uma das profissões sujeitas bastante, né? A ter esse tipo de problema. Então, a gente não pode só falar, né? Tem que fazer aí na vida pessoal também. Aí a Mirna, na minha apresentação, falou aí de algumas coisas que acho que ela pesquisou sobre mim, né? Sobre coisas aí que eu gosto de fazer e tal, cantar, praticar o Zen Budismo, né? Que é uma ferramenta assim que trabalha, né? É uma coisa mais religiosa. Não vou ficar falando de religião aqui, porque cada um tem a sua, mas também, assim, não é religião. Eu acho espiritualidade. Acho que atividades, assim, que você tenha contato com algo que faça sentido para você nesse cunho mais espiritual ou qualquer coisa assim, também faz parte. Não falei disso nas estratégias para lidar com burnout, mas agora lembrando, acho que também é importante. Mas eu gosto muito do budismo porque é uma linha, vamos dizer assim, que trabalha muito com a questão da atenção plena, né? A gente estava aqui falando dessa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal. No budismo, assim, você tem que focar uma coisa de cada vez, né? Você tem, a principal ferramenta é a meditação. Na meditação, você está sentado, parado, não fazendo nada, né? E você tem que ficar naquela situação ali. A gente fica no mínimo meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora, até mais. Você vai treinando também, né? Não é da noite para o dia. E isso provoca uma transformação incrível, assim, quando você começa a praticar, né? Não falando assim de budismo, mas meditação por si só, que não precisa ser ligada a nada religioso. Hoje em dia tem vários estudos, inclusive, né, mostrando o poder da meditação na melhora da saúde, de várias condições. Tem vários estudos com neuroimagem, mostrando o que acontece com o cérebro na hora que a pessoa está meditando. Então, cada vez mais eu tenho até indicado para os pacientes, assim, né, meditação, não necessariamente, de novo, ligada a nenhuma religião, mas hoje tem até aplicativos de celular, né, que você pode baixar de que facilitam o processo. De meditações guiadas e tal. Você põe um foninho de ouvido, senta ali. Esses de aplicativo geralmente são 10, 15 minutos. Então, todo mundo consegue reservar 10, 15 minutos do dia para sentar, focar ali, focar no momento, só isso, né? Focar na respiração, no corpo, até mesmo nos pensamentos, né? Deixa o pensamento passar, né? Não foca em nada, assim, isso é um treinamento, mas é impressionante assim como ajuda, né? Então, assim, a gente tem que ir fazendo as coisas. Eu faço coisas na minha vida pessoal para não cair, né? Nesse tipo de problema, assim, tenho meus hobbies, minhas atividades lá e acho importante isso, né? Porque a gente fala também, mas tem que aplicar, né? Tem que ser na prática, não adianta só estudar também a teoria. Acho que a teoria ela tem que sempre vir aliada com a prática. Não adianta ler só os passos para não ter burnout, né? Você tem que aplicá-los, né? Ficar estudando sobre burnout não vai adiantar nada, né? Mas eu acho interessante que você falou que cada indivíduo é uma pessoa, né? Então, o que funciona para um, talvez não funcione para outro, mas por isso que você tem alguns elementos na mão para você ter esse hábito. E até de curiosidade, você falou de meditação, tem um aplicativo, ele é de uma organização mundial que chama 5 Minutos. E aí ele faz um ranking de horas no mundo meditadas e o impacto que isso gera na pessoa. E eu, acho que eu fiz 90 dias de meditação.
Direto. Oh, que legal. E eu comecei com esse aplicativo, que era 5. Aí você gosta e fala, não, tem que dar um upgrade aqui. Aí, obviamente, aí eu fui para outro aplicativo que chama Headspace. Né? Ah, sim, esse é bem conhecido. Tem até documentário no Netflix, né? Dele, do próprio Headspace. É. E aí eu cheguei ali a nível de 15 minutos, só que o que eu sempre me preservei é o tempo de qualidade para aquilo, que não seria uma dor. Ah, sim. Entendi, porque às vezes a pessoa vai sofrida. Ah, eu vou meditar, meu Deus, 30 minutos do meu dia. Não, eu fazia algo que era. E foi excelente, assim, né? E começa a passar tão rápido que aí você fala, cara, isso faz muito bem. Inclusive, eu vou voltar com essa meta, porque você tem que meta, né? Senão você deixa livre de fazer. É isso mesmo. Às vezes você falou uma coisa interessante, né? Não pode também... É igual a atividade física. A gente fala academia tanto, sofrendo. A gente fala não tanto que tem que fazer atividade física, mas eu sempre falo para os pacientes assim, tenta procurar alguma coisa que você goste de fazer. Às vezes a pessoa fala, mas não gosto de nada, odeio academia, odeio... Né? Fala, tenta, experimenta, vai Faça testando. zumba. Às vezes não dá certo a academia comum, convencional, vai procurar outro modelo, né? Mas procura algo também que não vire um sofrimento, né? Senão vira mais um estresse, né? Então eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Gera pressão, né, doutora? Gera pressão. Exatamente, vai ser uma outra pressão. Não precisa ser assim. Às vezes no começo a gente tem que dar uma forçadinha. Né? Às vezes a meditação mesmo é assim, às vezes no começo não é fácil, né? Mesmo 5 minutos, às vezes, para algumas pessoas é muito difícil. É a mesma coisa a academia, né? No começo você não aguenta fazer nada, você fica morrendo de dor, passa mais dias com dor do que com prazer. Mas se você insiste, depois vai melhorando, né? Vai ficando gostoso. Você até falou, passa rápido, né? Tanto meditação como atividade física, acho que acontece isso. Vai passar mais rápido, vai ficar gostoso, você vai sentir o benefício, aí o negócio vai se retroalimentando. Funciona para todo mundo? Não, né? Claro que não, acho que não tem fórmula mágica, né? Por isso que é importante autoconhecimento, você tem que se conhecer, saber para você o que funciona, saber perceber quando você também não está funcionando bem, né? Para poder realizar alguma mudança e testar, né? Testar. Perfeito. Muito bom, hein? Bora pro final? Bora, eu já vou ouvir depois. Rápido. Passou rápido, né? Quando a doutora começou a falar, eu falei, ai, Jesus, estou ferrado. Agora eu terminei isso assim, estou mais aliviado. Karina, no guia, né, do Mochileiro da Galáxia, que é da onde a gente traz a origem, né, do número 42, ele é a resposta para a vida e para várias questões do universo, né? E a gente tem uma curiosidade aqui para os nossos entrevistados, né? Que para você, qual é o verdadeiro código 42? Né? Ou qual o sentido e a resposta da vida para a Karina? Caramba, hein? Que perguntinha, né? Acho que a vida não tem sentido, na verdade, né? Eu penso assim, não tem sentido nenhum. A gente que dá sentido para a vida, né? Na minha visão é isso. Ela vem de graça para a gente está aqui, nasceu, é como se fosse um presente que você ganhou, que você nem estava esperando, e a gente que tem que buscar o sentido, né? E esse sentido pode não ser nada também muito de outro mundo, nada muito grandioso. Para mim, o sentido ele está em cada momento, assim, viver com bem-estar, com equilíbrio. O sentido para mim está muito nas minhas relações, né? Nas relações com as pessoas que vão cruzando o meu caminho, sejam relações de família, de amigos, relações afetivas, pacientes, né? Que são relações também que a gente desenvolve. E é isso, assim, acho que é muito simples o sentido da vida e, ao mesmo tempo, é tão misterioso, né? Exato. Que papo incrível, que papo profundo, que papo necessário. Doutora Karina, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Deixa as suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. Vai lá, o microfone é seu. Eu não tenho rede social profissional. Eu sou totalmente das antigas. Old school. Sou muito old school. Já pega essa dica, hein? Ou o código. Mas tenho até amigos que têm, nada contra. Mas eu atendo num consultório em Pinheiros, né? E também online. Como me achar?
talvez procurando no Google meu nome, Karina Abunasser Pereira Leite. Perfeito. Ou no LinkedIn também. Tem o LinkedIn, bem lembrado. Eu sou muito old school, gente. Sou muito old school. As pessoas elas me acham não sei como, acho que um indica para o outro, geralmente é assim, né? Mas é isso. Maravilha. Cris? Cristiano. Tava viajando, até esqueci. Cristiano.ffreitas no Instagram, Cristiano Freitas no LinkedIn. Maravilha. Por aqui, @miabolraf. E se você chegou até o final desse papo, já deixa seu like, deixa seu comentário, manda esse episódio para algum amigo que também precisa saber disso tudo e segue a gente nas redes sociais, @código42podcast em todas as suas plataformas. Até a próxima. Valeu.